Estou falando aqui dessas solidões todas, e aí a gente chega num outro lugar, que é um lugar de solidões compulsórias. São aquelas solidões que a gente não precisa, não pede, não é uma escolha, mas que a gente se vê, a gente tropeça e cai nela. O divórcio é uma das grandes queixas de solidão, é a queixa daquele que se divorcia, muitas vezes por se sentir rejeitado, né? Geralmente quem tem isso como uma queixa não foi quem pediu o divórcio, né? Ele vai entender o divórcio como uma ponte aí para a solidão. O outro é o novo pai. Super comum pais de recém-nascidos se sentirem nulos, né? Porque agora a atenção inteira da mulher vai para a criança, a atenção do vizinho vai para a criança, a atenção dos parentes vai para a criança, até a mãe dele olha mais para o neto do que para ele, né? E aí as pessoas elas batem uma bad legal. O luto, que é essa elaboração da perda, as pessoas diante da perda de um ente, elas vão ficar perturbadas, né? E conseguir reestruturar a vida a partir disso fica algo difícil. O desemprego ele tem um peso muito grande por ser uma derrota social, né? É interpretado muitas vezes como uma derrota social e que leva as pessoas a uma sensação muito ruim de angústia, especialmente pessoas que são muito devotadas ao emprego. Aquelas que botam o emprego em cima do altar e elas vivem para aquilo, elas orientam a vida inteira em cima daquilo, elas constroem a casa em cima de um pilar só. Aí no dia que esse pilar trinca, o bicho pega. A velhice. Então, os idosos eles vão ter muitas vezes a experiência da solidão como uma inviabilidade da vida. Elas vão entender que a vida ela se torna inviável não só pelas limitações que a própria velhice traz, mas principalmente pela reprovação social que as pessoas têm da velhice, né? As pessoas entendem que o idoso ele não tem mais capacidade de decidir sobre si, que ele não tem mais capacidade produtiva nenhuma, que eles não têm mais importância, que eles não são mais interessantes. E isso gera esse quadro de alijamento, de solidão. E também por conta desse próximo tópico, que é a morte. Porque quando você vai vendo a pessoa envelhecer, você vai sabendo que ela está mais perto de morrer do que, né? Hipoteticamente, ela está mais perto de morrer do que de viver. Então isso lembra dentro de nós a ideia da morte. E aí tem a solidão do moribundo. A pessoa que sabe que vai morrer, que tem um quadro já dado de... Saber que vai morrer todo mundo sabe, né, gente? Todo mundo aqui sabe, né? Tá. Mas aquele que sabe que vai morrer mesmo, assim, que tem um quadro já desenganado e tal, ele vai ter uma experiência de solidão, e talvez a solidão mais profunda que existe, né? Porque ela lida com o grande medo, que é o medo do desconhecido, a loucura, as pessoas que de alguma forma trazem consigo um quadro psiquiátrico mais severo, elas vão viver uma solidão enorme pela incompreensão. Elas vivem uma realidade que é super certa, super coerente, mas que é uma realidade só delas, né? Elas não conseguem compartilhar essa realidade com a realidade dos demais. E isso traz a solidão. A solidão das minorias. Todas as minorias elas vão, de alguma forma, ter um discurso muito solitário e por isso que muitas vezes elas se unem para poder fazer a partir da solidariedade um apoio, um reforço contra essa solidão. E por fim, uma que todo mundo conhece, que é a insônia. Quem já perdeu uma noite de sono sabe o peso que a solidão tem, né? É você não encontrar colo para dar para si mesmo. São coisas que ficam muito evidentes na segunda metade da vida. Mas aí a gente pode pensar na aposentadoria, vamos colocar a aposentadoria no pacote do desemprego, né? Dessa desocupação, né? Acho que faltou mesmo, de fato, mas aí, assim, se a gente
Pode apertar para botar. Hã? Entraria também dentro da velhice. Poderia. Cabe. Tá na cena, gente.